E aí pessoal, tudo bem com vocês? No BM Entrevista de hoje, estamos recebendo Bianca Crispim, jornalista e atriz. Ela que vai falar um pouquinho da sua carreira, dos seus planos e também muito mais. Olha só. Sou do seio de Minas, desse estado um diamante. Então vamos conversar aqui com a Bianca. Tudo bem, Bianca? Tudo ótimo, Felipe. É um prazer estar aqui no Belezas Divinas. Prazer é nosso estar te recebendo aqui. Então, vamos começar a falar um pouquinho sobre a sua carreira no jornalismo, né? E como que você começou esse amor pelo jornalismo? Então, minha mãe fala que desde pequena eu sou comunicativa, sabe? Eu fui uma criança, aquelas que na escola gostava de aparecer de qualquer forma. Tudo que era para ler em público, que era fazer em público, era eu. Então, assim, quando eu fiz o meu terceiro ano do ensino médio, eu ainda tinha muita dúvida do que fazer, de qual profissão seguir. Não tinha aquela coisa assim de, eu quero ser alguma coisa na vida. Tipo, uma profissão que veio desde a infância, um desejo que veio desde a infância, não. Só que aí eu fiz muitos testes vocacionais e todos davam para a área de comunicação. E aí minha mãe já em conversa comigo, ela falava que eu já tinha esse dom desde pequena, sem eu nem saber. E aí eu fui querer pesquisar um pouco mais sobre o jornalismo. Foi quando eu interessei bastante e comecei minha faculdade. Você que já fez alguns trabalhos na TV, né, na internet. A Bianca tem um canal no YouTube, né, o programa De Cara. Já entrevistou vários artistas. Eu queria que você falasse o seguinte, sua experiência na TV, como é que foi? Então, a TV foi o meu berço, assim. Eu digo que foi o meu primeiro emprego como jornalista mesmo. Eu já tinha passado por alguns estágios na área de comunicação, mas meu primeiro emprego foi na TV e foi na área de esporte. Eu agradeço, eu sou muito grata, assim, agradeço demais de coração ao Orlando Augusto, que era o apresentador do programa e é o dono do programa, né, que era uma TV paga. E ele me deu essa primeira oportunidade. Eu comecei como estagiária lá e fui contratada como repórter. O esporte é uma coisa muito imediata, assim, e que traz aquele brilho no olhar de qualquer repórter, porque você não tem uma pauta pronta, você não tem um assunto pronto, sempre é uma coisa inesperada mesmo. E eu já comecei assim, o Orlando virou para mim um dia e falou assim, Bianca, vai para a Rua 80. Ele me deu essa oportunidade de ter uma equipe disponível para mim, um carro da TV disponível, e ele falou, vai para a Rua 80 fazer, quando você chegar aqui a gente analisa junto se está bom o material ou não para ir para o ar. Então, desde o início eu tive esse apoio. Então, a TV para mim é uma das coisas que mais me enche os olhos por isso. Foi o meu berço do jornalismo, eu passei por outras experiências fora da TV, mas é uma das coisas que eu mais me interesso. E como que você foi para a internet? Então, a internet veio por causa da TV. O programa do Orlando acabou e aí todo mundo foi demitido na equipe. Ele montou outras coisas. E aí eu, meio que desempregada, pensei, gente, e agora o que eu vou fazer da vida? O jornalismo, infelizmente, é uma área que você tem que ter muito contato. Você só consegue inserir, infelizmente eu acho isso até um pouco complicado para as pessoas que estudam, que buscam, que pesquisam muito sobre o assunto e às vezes não conseguem um bom trabalho por causa de não ter aquele que indica, sabe? E nesse momento eu estava assim, eu era nova em Belo Horizonte, não conhecia muita gente, fiz muitos contatos no esporte, mas não a ponto de alguém chegar para me indicar numa vaga. Então eu falei assim, o que eu vou fazer agora desempregada? E eu já assim, no início de uma carreira, já preocupada, já sabendo que o jornalismo não é uma profissão muito fácil de conseguir as coisas. E aí eu falei, se eu não tentar caminhar por mim mesma, eu não vou conseguir. E aí eu pensei na internet, em tentar continuar um trabalho que eu já tinha com vídeo, só que na internet, já que eu não tinha ainda um veículo fixo. E foi aí que foram me abrindo as portas, sabe? Comecei a apresentar o meu trabalho para o mundo. E aí, a partir disso, veio outros trabalhos. Você também trabalhou como assessora de imprensa, né? E já trabalhou na Grupo Balo, né? Fez alguns trabalhos pela Grupo Balo. Quanto é que eu conheci a Bianca num evento da Grupo Balo. Conta pra gente esse seu trabalho como assessora de imprensa. Pois é, eu falo que eu sou muito privilegiada, assim, na minha carreira jornalística até hoje, por isso. Uma coisa foi puxando a outra. A TV me levou para a internet e a internet me levou para a assessoria de imprensa.
O Eberton eu conheci também como fazendo gravações pelo programa de cara. E aí é o que eu te falo, se a internet te dá oportunidades, é um veículo que você tem na mão, mas você tem que saber trabalhar. Então eu fazia um trabalho que, a meu ver, ainda era amador, né? Que eu não tinha tanta experiência ainda, eu morria de vergonha, por exemplo, de entrevistar os artistas, eu fingia não ter vergonha, mas tinha muita vergonha. E pelo meu profissionalismo, o Eberton me enxergou. Acho que o primeiro evento que eu fiz dele foi o Samba Prime. Eu estava entrevistando os artistas e tal, e aí quando surgiu uma vaga no Grupo Balo, ele divulgou na internet que precisava de um jornalista, eu mandei meu currículo. Aí como ele já me conhecia, já conhecia a minha forma de trabalhar, ele me chamou. E aí eu trabalhei aí durante quase 3 anos no Grupo Balo. Vamos falar agora do seu programa de cara no YouTube. A Bianca que já recebeu vários artistas no canal dela. Nós vamos deixar aqui na descrição, tá bom? O link do canal para vocês lá acessarem, que tem muitas entrevistas bacanas. Como que surgiu essa ideia de criar esse canal no YouTube? Então, foi meio que pelo desespero mesmo, assim. Eu precisava de fazer alguma coisa. Eu sou uma pessoa que desde sempre fui muito inquieta. Não gosto de ficar parada, eu sempre quero fazer mais e mais. E como eu estava desempregada, eu precisava me mover. Aí eu pensei na internet. O esporte era uma área que eu já vinha trabalhando e já tinha muitos contatos no meio. Eu pensei, a princípio, fazer um programa de esportes na internet. Só que eu ainda, tecnicamente, precisava de um aparato maior, de pessoas que entendem mais do assunto para me ajudar a comunicar esse tipo de assunto. E aí eu pensei, se eu fosse só entrevistar, por exemplo, jogador de futebol, é muito complicado, porque a disponibilidade é muito menor. E aí eu matutei na minha cabeça, pensei, até falei, então vou tentar artista. Porque, o que mais chama a atenção do público no geral do que pessoas famosas? Que eu já vinha disso pelo futebol, e aí eu pensei, pessoas famosas, artistas. E eu falei, vamos tentar. Também imaginei que fosse uma coisa difícil, como né? Você sabe muito bem disso. Só que eu comecei pequeno, assim. Eu comecei a pensar em participações, artistas que vinham em Belo Horizonte fazer participações menores ou artistas de menores expressão, nacionalmente. E aí eu comecei minha primeira entrevista foi com o Gabriel Gava. Ele ia fazer uma participação na gravação de um DVD de alguém na UDS, não lembro nem quem era o artista, e aí eu entrei em contato, era até o pai dele, que era assessor de imprensa dele na época. E o pai dele marcou a entrevista para mim no hotel, no quarto de hotel dele. Aí você imagina a tremedeira, né? A primeira entrevista, assim, já perto de um artista que, mesmo com a expressão menor, era um artista com uma fama grande também. E aí eu comecei assim, com o trabalho do Gabriel Gava, eu consegui ter uma janela e uma vitrine para apresentar o meu trabalho para outros artistas. Então, quando eu precisava solicitar uma entrevista, eu já mostrava essa minha primeira entrevista, e assim eu fui conseguindo até 2014, 2015 mais ou menos, que eu mantive o de cara. Depois com os trabalhos do Grupo Balo, como era eventos e normalmente eu tinha que escolher entre trabalhar e entrevistar, eu preferia trabalhar e acabei deixando um pouquinho de lado de cara. Como eu disse, né, eu conheci a Bianca no Carnaval Exclusive em 2017 e ela me deu uma dica muito interessante. Foi quando eu entrevistei o Sorriso Maroto, que foi uma das primeiras bandas famosas que eu tive a oportunidade de entrevistar. Foi que quando eu estivesse entrevistando mais de uma pessoa, para me ficar de lado. E isso foi uma dica que eu guardo para mim até hoje. Então sempre quando eu vou entrevistar uma pessoa, eu lembro assim, a Bianca. Então assim, eu te agradeço muito, porque são dicas assim que a gente vai nos ajudando a crescer, né, Bianca? E eu creio que você também teve isso também, né? Na medida que sua carreira foi crescendo, muitos jornalistas já na área, né, já te deram muitas dicas, que isso é muito importante. Sim, com certeza. A minha experiência na TV foi um dos que eu tive mais aprendizado. Eu comecei como estagiária, eu não tinha bagagem nenhuma sobre nada de vídeo. E aí eu comecei do nada mesmo. Eu lembro que a minha primeira entrevista foi um Povo Fala, no centro, na Praça 7. Aí eu tinha que, meio que entrar na frente das pessoas para perguntar e parar elas, porque a gente sabe que quem passa pelo centro de BH normalmente está na correria. E pará-las para poder me dar um pouquinho de atenção para responder uma pergunta que eu precisava. Então, assim, eu tive muitos profissionais legais e muitos amigos do meu lado que me deram vários toques, assim, durante o
o meu aprendizado aí de TV, que eu ainda nem me considero especialista, mas tem muitos toques, assim, igual esse de ficar de ladinho, é sua comunicação com quem está te assistindo e sua comunicação com seu entrevistado. E realmente eu fui abençoada aí de ter muitos amigos do lado que me deram esses toques. Então, para a gente poder encerrar, né, o assunto do jornalismo, a sua carreira no jornalismo, qual que é o mais difícil? Apresentar a TV, o YouTube ou escrever para a internet? O que mais me desafiou foi a TV, porque eu comecei na TV com um programa que era ao vivo e diário. Então, assim, eu era assistente de produção no início e depois eu fui repórter. E além de repórter de rua, eu ficava ao vivo na bancada do programa, fazendo essa interação do público com as pessoas da bancada, os comentaristas. Ou seja, o que o pessoal da internet estava querendo saber da bancada, eu que fazia essa interação. Então era muito desafiador, porque você começava o programa sem ter interação nenhuma, e aí você tinha que ficar lendo ao mesmo tempo, prestando atenção no assunto, para ver se cabia aquela pergunta no assunto que a bancada estava conversando. Então, para mim foi o mais desafiador até hoje, foi o ao vivo diário. Eu tenho um recadinho muito legal para dar para você aí de casa. Você que é de Santa Maria do Suaçuí ou região, fique ligadinhos que no dia 16 de junho acontece o terceiro pedal de inverno, que é uma realização do Leandro Rabelo e tem a parceria do canal Beleza de Minas. Nós estamos promovendo uma promoção que vai te dar uma inscrição gratuita para o evento. Para participar é muito fácil, é só vocês irem lá no nosso Instagram, acessar a foto oficial e seguir os passos. Então corra lá, o link se encontra aqui na nossa bio. Agora nós vamos conhecer o outro lado da Bianca, o lado atriz, não é isso mesmo, Bianca? Isso mesmo, a atuação entrou na minha vida assim, meio que foi um presente, assim, foi de repente mesmo. Como a gente estava conversando no bloco anterior, a minha passagem pela TV foi muito repentina também. As coisas na minha vida, graças a Deus, sempre aconteceram assim, vai e faz. Então, na minha passagem da TV, o meu diretor falava comigo assim, Bianca, faz teatro porque vai te ajudar muito. Vai te ajudar na sua desenvoltura no vídeo, vai te ajudar no seu improviso, vai te ajudar muito, sua impostação de voz, corporal, tudo vai te ajudar no vídeo. E aí eu pensei, gente, será? Tal. Aí na época que eu estava na TV, eu ainda nem aprofundei nesse assunto. Mas quando eu saí, comecei na internet, que eu tinha um tempozinho a mais, eu busquei o teatro. Falei, vamos fazer um curso de teatro para ver como que é. E aí o teatro, eu falo que a gente é mordido pelo mosquito do teatro quando a gente começa. O teatro me abraçou de uma forma que eu não consegui sair mais. E o teatro muitas vezes tem muitas falas grandes. E qual que é a sua técnica que você usa assim para decorar, para chegar lá na hora da apresentação e estar afiado? Menino, isso foi uma das coisas que eu mais tive medo no início, de verdade. Porque no jornalismo eu já tinha isso, assim, eu já precisava decorar as falas das passagens, né? E eu já tinha muita dificuldade, às vezes, mas era mais concentração mesmo. E aí no início do curso a gente aprende isso mesmo, a ter o foco, aprender seu foco, aprender sua cabeça, a tirar tudo que te faz pensar fora do que você está ali, meio que te despir de Bianca e vestir um personagem. E aí eu ficava assim, gente, será que eu vou conseguir decorar e tal? Aí eu peguei o texto, no meu primeiro personagem, que foi a bruxinha que era boa, no infantil. Eu tinha um monólogo inicial da peça enorme, assim, de uns 3 parágrafos. Aí eu, meu Deus, como que eu vou fazer isso? E era tipo a cena inicial da peça. Eu falei, meu Deus, se eu não conseguir fazer isso, já tipo, de início eu já quebro a peça, né? Já deixo o público assim meio tenso com o espetáculo. E aí eu consegui, assim, hoje eu tenho uma técnica que para mim é mais natural, de ir por partes, de ir por frases. Eu decoro até o primeiro ponto final, repito mesmo, é uma questão de repetição, até eu estar com ela na ponta da língua. Eu vou por frase até formar a frase toda, né? O parágrafo inteiro. E o ano passado você participou da peça Prova de Fogo, você que fez a personagem Renata. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse personagem e como que surgiu o convite. Então, Renata foi um desafio para mim, porque foi o meu primeiro personagem de drama. E primeiro personagem oficialmente adulto, de um espetáculo adulto.
Eu vinha de um berço de teatro mais infantil. Desde quando eu comecei fazendo peças infantis, e aí o mercado foi me levando mesmo, assim, eu fui indicada para outros espetáculos a partir do primeiro que eu fui. E aí eu tinha feito já 3 espetáculos infantis, uma temporada maior, e fiz stand-in by, que é quando tem um elenco principal e aí falta alguém, você substitui, de uma comédia adulta. Mas assim, eu fiz 3 apresentações, então eu nem conto como oficial que eu fiz. Então, para mim, a minha estreia oficialmente no teatro adulto foi o Prova de Fogo. E foi um processo assim completamente diferente de tudo que eu já tinha passado no teatro, porque o teatro em BH ainda é muito comercial. Você precisa estar pronto em uma semana, em tipo poucos ensaios, você decora em casa, você estuda em casa e tem meio que chegar já pronto. O Prova de Fogo foi totalmente o contrário. A gente teve um processo maravilhoso com a Nilmara, que é a diretora do espetáculo e a atriz principal. Ela fez a desconstrução do personagem para depois construir o personagem. Então, assim, a gente nem pegou no texto nos 3 primeiros meses. Era mais entender o que era o espírito do personagem, entender toda a dinâmica do personagem para depois você atuar como personagem. E um trabalho em equipe também. Então, a Renata foi um presente para mim. Eu fui convidada pelo Silvio Ferreira, que é o produtor do espetáculo. Ele era cliente do Grupo Balo, ele já fazia assessoria de imprensa com a gente e convidou eu e o Eberton, por ele saber que a gente já tinha uma passagenzinha no teatro, foi a estreia do Eberton, e ele deu essa oportunidade para a gente estar aí, foi um aprendizado enorme. Por mais que você já fez algumas peças de teatro, ainda bate aquele frio na barriga quando você vai estrear mais uma peça? Isso foi uma pergunta que eu sempre fazia para os artistas. E eu falava, não é possível que o artista fala que até hoje, tipo, 10 anos de carreira, até hoje sempre tinha um frio, mas é verdade. Principalmente o teatro, que é uma coisa muito imediata, assim, de você estar ali de cara com o público e a reação do público é imediatamente. Então, dá muito um frio na barriga. Cada espetáculo tem aquele gostinho de estreia mesmo, de você sentir o público antes da cortina abrir mesmo, essa energia do público. Então, realmente dá mesmo. Bianca, agora umas curiosidades aqui. Já teve alguma vez que você estava lá apresentando e esqueceu o texto e o que você fez? Olha, que eu me lembre não, mas já aconteceu com um colega de cena, um parceiro de cena, e foi muito engraçado a gente tentando improvisar. Foi no infantil, o infantil é legal que a gente consegue improvisar, a criança nem entende, né? E só a alegria do personagem, a gente vestido de personagem já interte a criança, então é mais fácil de lidar. Eu fazia a bruxinha que era boa, eu era a bruxinha Ângela e meu parceiro de cena, que era o Pedrinho, esqueceu a cena, a gente pulou a cena assim, porque ele esqueceu o texto dele, aí eu tentei improvisar e foi para uma cena próxima, mas no fim a gente sempre dá certo. Agora vamos falar dos planos, Bianca. Qual que são seus planos agora para o futuro? Assim, tanto no jornalismo, tanto na atriz, qual que são seus planos para hoje? Então, como a gente começou conversando, né, uma das coisas que mais me enche os olhos profissionalmente é a TV. Eu tenho um sonho muito grande ainda de trabalhar mais com TV, em qualquer das 2 áreas que eu atuo hoje, tanto na dramaturgia quanto no jornalismo. Já tive a oportunidade de fazer alguns cursos no Rio de Janeiro, que para mim é um berço das 2 profissões que eu escolhi para mim, que é tanto jornalismo quanto atuação. Trabalhei com profissionais muito renomeados lá no Rio de Janeiro e entendo que o mercado é bem complicado também. Eu escolhi as 2 profissões, quem sabe, né, as 2 profissões mais difíceis de entrar, né, de estar ali. Mas atualmente estou muito feliz profissionalmente de onde eu alcancei até agora. Eu só tenho 26 anos e com as minhas próprias pernas consegui chegar até onde eu estou hoje. Mas o meu maior sonho mesmo é a TV ainda, ou no jornalismo ou na atuação. Então, assim, Globo, me contrate. Fica a dica aí, né, Bianca? Vamos deixar suas redes sociais, Bianca, para o pessoal te seguir? Claro, meu Facebook é Bianca Crispim e meu Instagram é Bianca Crispim. Todas as redes sociais da Bianca tá aparecendo aí na tela e também você encontra aqui na descrição do vídeo. Bianca, muito obrigado por ter aceito aqui participar do nosso programa.
Seja bem-vinda, sempre que você precisar, o canal está de portas abertas aí para você. Muito obrigada a você, Felipe, que os canais sejam um sucesso. Sei que você é uma pessoa muito batalhadora, que começou que nem eu, assim, com a garra, com a cara e a coragem, e que tomara que dê muito certo o seu canal. Muito obrigado pela sua participação. O BM Entrevista de hoje recebeu Bianca Crispim, jornalista e atriz, ela que falou um pouquinho do seu trabalho. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like, se inscreva no nosso canal se não for inscrito, ative o sininho para sempre receber a notificação dos nossos vídeos e, é claro, compartilhe para todos os seus amigos. Eu vou ficando por aqui, eu te espero no próximo programa, pessoal. Fui! Sou do seio de Minas, desse estado onde a mãe